Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo e o Brasil tem o que comemorar. Um estudo recém-publicado, feito em parceria com universidades de todo o mundo, mostra que a porcentagem de homens fumantes no país caiu de 29% para 12%. Entre as mulheres, a queda foi de 19% para 8%. Os dados são de 2015. Para falar dos benefícios para quem abre mão desse hábito, recebemos a médica pneumologista do Hospital Estadual, a Débora Maciel. Débora, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Débora, apesar de ter caído o número de fumantes, é uma notícia muito boa, o Brasil ainda está entre os campeões em número absoluto. São 7 milhões de mulheres que fumam, 11 milhões de homens que fumam. Para vocês que estão na linha de frente, do serviço na rede de saúde pública, vocês têm percebido que as pessoas estão mais conscientes desses riscos, estão procurando deixar de fumar com mais frequência? Eu acho que todas as medidas nos últimos anos que foram sendo tomadas, para que tivesse essa redução, diminuição de propaganda, de vinculação do tabagismo com coisas saudáveis, com esportes, que a gente tinha isso como propagandas em si que eram conflitantes com os malefícios do cigarro. E a lei que proibiu também o fumo, e o mais importante agora foi realmente a lei. E a lei, quando foi criada, espaços públicos, exatamente, em espaços públicos, foi bem assim contraditória, teve muita discussão em cima disso, de estar cerceando o direito do outro de fumar, mas na verdade a gente está vendo também o direito do outro em não ficar exposto à fumaça do tabaco, que causa malefícios, no tabagista passivo. E eu acho que, assim, eu noto com muito mais... de uma forma muito mais incisiva, que depois da lei, sim, reduziu muito mais, que os fumantes acabaram procurando ajuda realmente para parar de fumar. De uma certa forma, eles até foram marginalizados, porque eles não podem mais nem fumar nem dentro de casa, que tem alguém falando assim, não, vai lá para a rua, vai fumar em outro lugar, você está me incomodando. Então, os não fumantes começaram a ter um pouco mais de voz para falar, escuta, você está me incomodando. É seu direito fumar, mas é meu direito não fumar, Então, acho que melhorou muito, eles vieram procurar, até de formas assim, até meio depressivos em si, por estar nessa situação de marginalização, mas sem dúvida os benefícios que tiveram para a saúde, de procurar realmente o abandono desse hábito, e a gente sabe que o tabagismo é considerado já doença realmente, Então, realmente consegue diminuir a dependência e diminuir tantos estragos que, infelizmente, o tabaco ainda causa na população. Em todo o mundo, o tabagismo é um dos principais fatores de risco para a morte precoce e para a incapacidade. Que doenças que o cigarro desencadeia que levam a essas situações, Débora? Então, tem várias doenças causadas diretamente pelo cigarro, pelo tabagismo, ou indiretamente. A gente fala tabagismo porque às vezes a gente fala cigarro e não é só cigarro, Então, você tem cachimbo, tem charuto, narguilé, então tem várias outras formas, que então a gente abrange como tabagismo. Então, as doenças mais comuns causadas, e eu acho que as que mais incapacitam e causam mais diminuição até gastos públicos em si para a saúde de forma geral, seria o infarto, o derrame e o câncer e as doenças pulmonares em si. Eu acho que são essas as mais comuns. É lógico que tem várias outras, mas o que as pessoas às vezes não têm a informação, e a maioria acha que o cigarro vai causar uma doença estritamente no pulmão. Isso não é verdade, As doenças mais frequentemente associadas ao cigarro são exatamente o derrame e o infarto. As cardiovasculares. Que a gente chama de doenças cérebro ou cardiovasculares, Então, de forma geral, são as doenças de circulação. Então, onde você tem circulação de sangue, você pode ter alteração por causa do cigarro. Então, tem muitas pessoas que têm insuficiência renal até, insuficiência vascular, gangrena e outras doenças relacionadas à vascularização que estão intimamente ligadas ao cigarro e ninguém consegue fazer esse link, essa ponte, que ele é um fator causal. Você que tem muita experiência também na gestão, na área da saúde, é um problema de saúde pública que causa muitos prejuízos, Muito dinheiro poderia ter sido poupado se as pessoas não tivessem esse vício do tabagismo. Eu acho que, de uma forma geral, a gente vem evoluindo na forma da gente pensar e gerir, até mesmo o sistema público, que a gente está focando muito mais a prevenção.
E eu acho que a gente está conseguindo agora devagarzinho passar isso para a população. Não adianta você vir com medidas só curativas. Mas se você não convence a pessoa que culturalmente ela tem que mudar a forma de pensar e de agir, você acaba não tendo sucesso na gestão, né? Então, na gestão pública é fato, se a gente continuar pensando em só remediar e não pensar na prevenção, não só do tabagismo, mas de forma geral, a gente não vai caminhar, né? Então, eu acho que esse impacto que teve dessa redução, em breve a gente vai começar a ver isso também no atendimento hospitalar, na forma da gestão pública, no SUS de forma geral. Para quem está pensando em parar de fumar agora, Débora, existe já um consenso de quais sejam as medidas mais eficientes? Sim. Então, existem algumas formas de tratamento do tabagismo. Eu acho que principalmente tem aquelas que você repõe a nicotina ou não, né? As de reposição de nicotina, as pessoas já conhecem bastante, né? O adesivo de nicotina, a goma de nicotina, né? Pastilha. Então, tem várias formas que, assim, você tem uma dependência à nicotina, que é uma substância psicoativa. Então, ela causa essa dependência no seu cérebro, né? No seu organismo. Então, você repõe a nicotina. Só que quem regula a dose é o teu médico, né? Então o médico vai ver assim, quanto que eu estou dando de nicotina para essa pessoa e não mais ela fumando. Então tem o inconveniente que uma vez que você entra com a terapia para repor a nicotina, você não pode mais fumar, tá? Então obrigatoriamente. E é por um tempo determinado também. E você vai fazer essa reposição até que seu organismo se veja livre disso. Você passe daquela que a gente chama de síndrome de abstinência e consiga se ver livre da nicotina. Existem outros tipos de tratamento que aí, vamos dizer, pega mais a parte emocional, né? Porque você tem também distúrbio de ansiedade. Tem pessoas que fumam por ansiedade e muitas pessoas acabam fumando por ansiedade. Não é tão pouco assim, não é tão pouco frequente. E aí você tem outras medicações que podem te ajudar nisso, né? Um exemplo deles é a substância chamada bupropiona, né? Que ela foi, na verdade, inicialmente lançada até para controlar depressão, né? E depois ela foi adaptada e vendo que ela poderia ser utilizada também para reduzir a ansiedade e a vontade de fumar, né? E hoje é uma excelente medicação considerada de primeira linha para tratamento. Só que assim, todas essas medicações em si, não adianta eu falar com você para os fumantes chegarem na farmácia, comprar e começar a usar. Precisa de orientação. Precisa de orientação. A gente vê muitos pacientes que, infelizmente, acabam tomando essa medida, que eu acho que é excelente, que se você conseguir parar de fumar sem precisar de auxílio nenhum, muito bem. Agora, se não conseguiu, não se sinta inferiorizado por conta disso. Às vezes a gente precisa de ajuda, às vezes você tem um grau de dependência maior e às vezes as pessoas se sentem mal de pedir essa ajuda. Acho que não tem que pensar assim. E às vezes chega também para nós os pacientes que já estão há 1 ano, 2 anos usando a medicação e fumando. Então, quer dizer, não foi orientado da maneira correta, porque a medicação é para te ajudar a você conseguir naqueles primeiros momentos de dificuldade a parar. Depois de passado em torno de 3 meses, que é mais ou menos o nosso limite, se você continua com dificuldade e está fumando, esquece. Não deu certo, a gente precisa procurar outros meios, né? Então, eu acho que a orientação é tudo, mesmo porque não é só a medicação, né? Você tem orientação também, o que eu vou fazer na hora que eu estiver desesperado querendo fumar? Olha, a atividade física libera endorfinas, né? Que a gente dá aquela sensação de bem-estar, que é o mesmo que o cigarro também faz. Então, faça uma atividade física naquele momento que quer fumar. Então, tem algumas orientações que a gente vai individualizando. Para cada um que vem conversar conosco, a gente consegue ir tentando ajudar da melhor forma possível. Tá certo, Débora. Muito obrigada, viu, por suas orientações aqui. Por nada, estou sempre à disposição.